Nordeste, de Gilberto Freire. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro chamado Nordeste, do grande intelectual brasileiro Gilberto Freire, apontado por muitos como o maior, como o mais premiado intelectual brasileiro. Bom pessoal, antes de mais nada, é importante que eu fale aqui para vocês que já se inscrevam aqui no canal Mergulho na História para acompanhar vídeos novos todos os domingos, certo? Outro aspecto que é interessante, pessoal, eu já falo um pouquinho da figura de Gilberto Freire, que para quem não conhece, não está familiarizado, é considerado o maior nome da sociologia brasileira do século XX, certo? Autor importantíssimo e que deixou um legado muito forte, certo? Gilberto de Melo Freire nasceu em 15 de março de 1900, uma data muito fechada, na verdade. Então, assim, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, e não à toa ele ser muito celebrado, principalmente no estado de Pernambuco ainda nos dias atuais, mas não só no Pernambuco, mas no Brasil e no mundo, exatamente. Gilberto Freire é um expoente mundial, nascido aqui na região Nordeste, e é um autor importantíssimo, certo? Para quem não sabe, Gilberto Freire foi quem escreveu o grande clássico Casa Grande e Senzala, que é um livro considerado um clássico dos clássicos, certo? Nesse outro livro aqui dele, que por muitos não é conhecido, chamado Nordeste, ele fala um pouco sobre essa região brasileira, muito interessante, com aspectos muito peculiares. E assim, é importante assim eu já falar que, diferente do Gilberto Freire escrevendo Casa Grande e Senzala, que ele dá uma ênfase a aspectos relacionados à antropologia, o homem a partir na perspectiva da antropologia, e no outro livro dele, que é Sobrados e Mucambos, ele dá um aspecto mais relacionado à sociologia, e aqui ele parte de uma perspectiva mais geográfica. E aí o que é interessante já eu falo aqui para vocês? Ele traz muitos aspectos relacionados à cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar enquanto atividade econômica, que tem um condão de influenciar aspectos sociais, culturais, aspectos relacionados aos rios, à terra, aos animais, às plantas, ao homem. Só que ele não traz essa construção simplesmente com uma soma desses aspectos. Muito pelo contrário, o que ele traz é a interconexão desses aspectos. Então, a interconexão de todos esses aspectos, somados, sim, acaba trazendo o que é esse livro aqui, certo? Esse livro aqui, que é um livro muito interessante, ele é dividido aqui em algumas partes, e eu vou fazer aqui junto com vocês a leitura de alguns aspectos que eu julgo relevantes desse livro, que tem 240 páginas. As páginas são brancas, o que eu acho que dificulta um pouquinho a leitura. Eu prefiro livros com aquela página um pouco mais amarelada, certo? E o livro, ele é feito, tem um preâmbulo do professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou ler aqui uma parte aqui que fala, que eu acho interessante, que é o seguinte: na verdade, até os anos 30 do século passado, as pessoas se referiam ao Brasil como se ele fosse composto por apenas duas grandes porções, o norte e o sul. E ao fazer essa caracterização, chamavam de forma bastante empírica de norte todas as áreas situadas ao norte da Bahia. Tanto que em São Paulo, na linguagem vulgar, chamavam todo migrante vindo da porção setentrional do Brasil, significa a parte norte, de baiano. E esse termo traz em si um certo preconceito, é importante que eu diga isso, traz um preconceito e uma certa segregação, certo? Em relação aos povos nordestinos. E outra parte que eu acho que é interessante, que eu vou, conforme eu já falei, eu vou pontuando e trazendo e comentando as partes mais interessantes do livro, certo? Ainda que na parte do preâmbulo
o professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele traz exatamente isso aqui, ó. O corpo do livro, ele compõe-se de 6 capítulos sobre as relações entre a cana-de-açúcar, a cana e a água, a cana e a mata, a cana e os animais, e 2 finais sobre a cana e o homem. O autor, com seu estilo ao mesmo tempo científico e literário, procura mostrar e o faz com maestria. Isso aqui é um professor escrevendo o preâmbulo, certo? E o faz com maestria. O estilo científico e literário procura mostrar e faz com maestria como a cana-de-açúcar, a economia canavieira, se expandindo por áreas anteriormente ocupadas pela chamada Mata Atlântica, utilizando-se de forma completa a água disponível para o mesmo, quase eliminou todos os animais. Preferiríamos dizer bichos selvagens, trocando-os pelos animais domésticos trazidos da Europa, a Índia e África. Então o que acontece aqui? Ele está trazendo esse aspecto de como foram trazidos, e aí ele vai citar aqui durante o livro, animais que não eram nativos aqui do solo brasileiro, plantas, e isso acabou causando, que é o que o autor coloca aqui, vai colocar muito durante o livro, desequilíbrios ecológicos, certo? Pronto, uma coisa que é interessante, que ele menciona aqui na página 69, aqui já é o próprio Gilberto Freire, falando sobre os coqueiros, os cocos, que a gente julga que muitas vezes, eu não sabia disso, ele não é nativo do solo brasileiro, ele foi trazido aqui pelos colonizadores, certo? Uma curiosidade que eu achei muito interessante. E aí ele fala da questão aqui na página 71, de que como não tinha saneamento básico, infelizmente muitas casas ainda não têm, mas assim, como não tinha saneamento de forma nenhuma, então todos os dejetos orgânicos eram jogados nos rios, e isso acabava poluindo os rios e causando desequilíbrios ecológicos. Aí ele fala aqui sobre a cana-de-açúcar, que quando foi trazida da Europa para cá, cana-de-açúcar não é nativo do solo brasileiro, certo? Então quando ela foi trazida para cá, ela se deu muito bem por naturezas peculiares ao solo, certo? A questão da temperatura, de componentes aqui que são mais científicos e eu não vou saber pontuar aqui, mas o fato é que esse solo foi muito interessante, muito favorável ao plantio da cana-de-açúcar. E só que infelizmente, como foi que ele coloca aqui na perspectiva da monocultura, então era uma cultura baseada exclusivamente na cana-de-açúcar. Então isso acabava, de uma certa forma, matando o solo do território brasileiro, porque isso não permite com que o solo da natureza acabe não tenha uma certa troca, uma periodização. Então esse uso maciço da plantação de única cultura acaba tendo essa característica de prejudicar a natureza. E aqui ele menciona, pessoal, na página 83, outras plantas que não são nativas do solo brasileiro, como a mangueira, a jaqueira, a fruta-pão. E a mangueira, eu realmente jurava que era nativa aqui do solo brasileiro, mas não é. E aqui eu achei interessante, ele traz também o exemplo do eucalipto, que é difícil porque os pássaros não vão para o eucalipto pousar durante a noite. Eucalipto esse que também não é nativo aqui do solo brasileiro, certo? E aqui ele vai falando sobre... São 6 capítulos, conforme eu já disse, e aqui ele pontua aspectos que eu julgo interessantes aqui. Aqui tem a divisão dos capítulos. Mas aí, pessoal, assim, sobre esse livro, assim, resumindo de uma forma geral, é um livro muito simples de você ler, certo? Diferente do Casa Grande Senzala, que o Gilberto Freire, ele traz uma linguagem um tanto quanto mais rebuscada, que acaba, de certa forma, dificultando a compreensão do conteúdo por parte daquelas pessoas que não são tão afeitas ao hábito da leitura. Aqui não, nesse livro, que é um livrinho curto, dá para ler rapidamente,
Gilberto ele já utiliza uma linguagem muito mais palatável a todas as pessoas que, independente da experiência e do desenvolvimento do hábito da leitura. Então aqui é uma linguagem bastante acessível, fácil. Então assim, quem quiser compreender aspectos que são relevantes da formação do Nordeste brasileiro, principalmente sob a perspectiva de aspectos naturais influenciando na economia, aspectos culturais, aspectos sociais, é interessante, muito interessante, e eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui, do Gilberto Freire, grande autor brasileiro, não só um dos grandes autores brasileiros, mas o grande autor brasileiro, digamos assim. E aí, assim, eu recomendo muito a leitura desse livro, recomendo também a leitura de livros de uma forma geral. O hábito da leitura é algo que eu tento, a partir quando eu faço esses vídeos aqui para colocar no YouTube, estimular o hábito da leitura por parte daqueles que veem esses vídeos, porque eu sei da importância da leitura para a construção do desenvolvimento, as pessoas em várias áreas, profissionais, tudo. Quando você tem a capacidade de ler mais, você acaba tendo a capacidade de produção de insights mais interessantes, mais profundos, mais complexos, que acabam te permitindo ter uma certa facilidade de comunicação, de escrita, e é algo que muitas vezes te ajuda em vários aspectos da vida, profissional, em relações familiares, entre amigos. Quando você fala bem, você se expressa bem, você conquista muito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se ficou aqui alguma dúvida, se você queria que eu falasse sobre outros livros, deixa aqui a sugestão aqui nos comentários. É uma forma de comunicação, eu vou responder todos os comentários, não vou deixar nenhum sem resposta. Então assim, é interessante que vocês, como eu posso dizer, leiam e se desenvolvam cada vez mais. Pessoal, obrigado, tamo junto, valeu!